Jorge Jesus e Al Hilal rompem contrato e caminho fica livre para a seleção brasileira. O técnico sofre queda, mesmo com aproveitamento impressionante. O técnico português JJ está demitido do Al Hilal. Desde junho de 23 no comando do clube, chegou a hora do português dizer tchau para o país. A informação é em primeira mão do Al Saleh do Ar-Riyadiyah, jornal conhecidíssimo na Arábia. Em 99 jogos no comando do time saudita próximo do centésimo, o JJ conseguiu obter 80 vitórias, com 10 empates e 9 derrotas, com aproveitamento no período de 84%. Agora o caminho fica livre para a seleção brasileira fazer uma investida. A confederação, vale lembrar, está entre três nomes: Ancelotti, que ficou mais distante, Jorge Jesus e também Abel Ferreira. Apenas um deles, no entanto, está disponível sem clube até o momento, a partir desse momento agora, e livre, portanto, no mercado da bola. Trata-se do Mister, ex-técnico do Flamengo e que venceu tudo em 2019. A ideia do Mister comandar a seleção brasileira tem aprovação de ampla maioria dos brasileiros também. O reencontro do comandante com o futebol nacional pode acontecer após a ótima passagem que ele fez pelo Flamengo. É claro que a cobrança dele finalmente conseguir ter um desempenho além do Flamengo, já que quando chegar aqui muitos vão lembrar da passagem dele pelo Mengão, vai ser notável. Mas para Jorge Jesus pode ser a consolidação de um trabalho que ele queria muito assumir: treinar a seleção brasileira pentacampeã do mundo, que em tese é a maior de todas, apesar da fase estar longe de ser uma das melhores. Jorge Jesus, vale lembrar, vai fazer suas malas na Arábia Saudita se essa demissão for concretizada, e muito provavelmente teremos o Mister na seleção se realmente o caso de Ancelotti for totalmente em vão e ele continuar ou no Real Madrid ou mesmo oficializando uma oferta da Arábia Saudita e aceitando. A equipe do Barcelona empatou por 3-3 contra a Inter de Milão pela UEFA Champions League no primeiro jogo da semifinal. Além de Yamal e Ferran Torres, Rafinha fez um dos gols da equipe comandada pelo técnico Hansi Flick. Questionado sobre qual jogador do Barça ele levaria para defender a camisa da seleção, ele escolheu um dos jogadores que vem surpreendendo no time, mesmo com pouca idade. Após o jogo, em entrevista ao jornalista Marcelo Beckler, ele respondeu Pedri. Além disso, o craque brasileiro também respondeu qual jogador da seleção levaria para o Barcelona e defender as cores. Ele afirmou Neymar. Falando no Pedri, o Pedri é o meio-campista central de apenas 22 anos, que vem sendo peça fundamental na equipe do Barça. Ele está em sua quinta temporada pelo clube catalão e até aqui já atuou em 53 jogos, com 6 gols e 7 assistências. Na grande final da Copa do Rei, diante do rival Real, o jogador marcou um gol e ajudou a equipe a conquistar o caneco. Já Neymar vem passando por momentos conturbadíssimos defendendo as cores santistas. Ele sofreu uma lesão e retornou na partida contra o Atlético, mas novamente se lesionou contra os mineiros. Até aqui o craque atuou em apenas 9 jogos com 3 gols e 3 assistências. E por fim, falando do Rafinha, ele vem vivendo uma temporada extraordinária defendendo o Barça. Essa temporada é a que ele mais marcou gols em toda a sua carreira, sendo 30 até aqui, com 51 jogos e 24 assistências anotadas, 55 participações para gol em 50 jogos, extraordinário. Inter Miami é pintado como o saco de pancadas do grupo do Palmeiras no Super Mundial. A equipe de Messi, Suárez e companhia não está com nada. A equipe da MLS passou vergonha para o Vancouver Whitecaps na Liga dos Campeões ou Copa dos Campeões da CONCACAF. No jogo de ida, o Vancouver venceu por 2-0. Já na volta, quando o Messi avisou que teria mais uma partida, o time do Canadá anotou o placar de 3-1 para dar tchau ao ex-jogador do Barcelona. Dessa forma, como foi eliminado, o Inter tem mais 7 jogos pela Liga para se preparar de olho no Mundial. A equipe é a 6ª colocada na tabela de classificação da Liga dos Norte-Americanos. A expectativa de Felipe Anderson sobre Messi está se cumprindo, ou pelo menos aconteceu na CONCACAF. O jogador do Palmeiras torceu para que o argentino não jogasse bem quando houvesse o confronto entre as equipes. Lembrando que o Palmeiras está no grupo A da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com Porto Al-Ahly e o time do Messi. A partida contra o Inter Miami está prevista para o dia 23 de junho. É fato que o Inter Miami não tá lá essas coisas e o Messi, quando foi para lá, já sabia disso, até porque o Inter Miami até melhorou quando o Messi esteve por lá, pois convenhamos, já esteve num nível muito pior. Fato é que o Palmeiras tem sim chances contra o Inter Miami, até porque não é uma equipe de tanta excelência assim.
O jogador Dudu está de saída do Cruzeiro. O Cruzeiro e o Dudu não falam mais a mesma língua e a tendência é que o jogador, considerado uma das principais contratações para a temporada do futebol brasileiro, deixe a equipe por fim. Nesse momento, apesar de ter sido reintegrado, o camisa 7 está fora de combate. Dudu inclusive foi oferecido ao rival Atlético Mineiro nas últimas horas. De acordo com informações de Fred Augusto, o Cuca, atual técnico do Galo, é um grande admirador do ídolo do Palmeiras. Já trabalharam juntos, inclusive. Houve uma reunião entre todas as partes na última quarta-feira. As conversas estão avançadas. E apesar do Atlético ser rival do Cruzeiro, para Dudu, o acordo não seria um problema. Cuca também não teria problema para trabalhar com o Dudu. Juntos fizeram história no Verdão e a presença do técnico na cidade do Galo é um elo para um eventual acordo no mercado da bola. Em breve, uma nova janela de acordos pode abrir. Dudu foi campeão brasileiro de 16 sob o comando do técnico. Naquele ano, o atacante viveu um dos seus melhores momentos no Verdão e também na carreira, sendo eleito o craque do Brasileirão. No Galo, Dudu ainda pode reencontrar seu antigo companheiro de equipe, o Rony do Palmeiras, e não teria uma grande concorrência no elenco, diferente do que vem acontecendo no Cruzeiro com o técnico Leonardo Jardim. No Cruzeiro, o grande ídolo do Palmeiras tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Por mês, segundo fontes, desembolsa cerca de 1,7 milhão de reais. Pela Raposa são 2 gols marcados em 16 jogos em 2025. Lembrando que é uma passagem praticamente relâmpago do Dudu com a camisa da equipe celeste, muito diferente do que muitos imaginavam que seria a passagem do Dudu. Luka Modric terá que diminuir salário e ter papel secundário no Real se quiser renovar. O Real pode ter mudanças em seu elenco já pensando na próxima temporada. Ancelotti pode deixar o clube e possíveis contratações podem chegar na janela de transferências. Porém, os contratos de alguns jogadores estão sendo analisados nos bastidores e um deles é de Luka Modric. De acordo com o Diário AS, o jogador terá que reduzir o seu salário para ficar. O jogador quer permanecer, mas ele terá que diminuir suas exigências salariais e aceitar um papel reduzido, ou seja, um papel secundário para ficar. Ainda segundo a fonte, ele tem contrato até 30 de junho. O Modric já está ciente e assim que terminar a La Liga, ele sentará com a diretoria. Vão entrar em acordo. Ele quer continuar até a Copa do Mundo de 2026, porém ainda há dificuldade para renovar para a próxima temporada. Por enquanto, no Mundial de Clubes, ele deve estar garantido e deve renovar por 2 semanas, como informou o portal. Vale lembrar que a competição inicia em 15 de junho e vai até 13 de julho. Na situação do croata, é difícil, já que outros permanecerão, como Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham e Ceballos. Além disso, a diretoria tem interesse em contratar Martins Zubimendi do Real Madrid. Resta saber se o jogador não se importará em ter um papel secundário na equipe ou até mesmo terciário na próxima temporada, ou se deixará o clube. Kevin De Bruyne se prepara para receber oferta da diretoria do Aston Villa. De saída do City, o meia De Bruyne ainda não definiu qual será sua nova casa. O belga tem avaliado algumas propostas e está disposto a se mudar para o novo clube nos próximos meses. Recentemente, alguns times da MLS abordaram o atleta em busca de um acordo pela sua contratação. No entanto, eles enfrentam a concorrência dos europeus e a Europa possui vários interessados na aquisição do jogador. Já para o mês de julho, dentre os principais concorrentes está o time do Aston Villa, que tem planejado sua contratação há semanas. Eles têm montado uma força-tarefa para conseguir avançar pela sua chegada no verão europeu. O portal Football Insider informa que o Villa irá com tudo pela contratação de Kevin De Bruyne. A diretoria pretende apresentar um salário astronômico pelo atleta, além de um projeto desportivo bastante ousado para a próxima temporada. A decisão de montar uma força-tarefa pelo atleta surgiu após um aval dado pelo técnico Unai Emery. O técnico acredita que ele elevaria o patamar da equipe e facilitaria o seu trabalho quando estivesse à disposição para utilizar. Nesse momento, uma oferta ainda não foi apresentada, mas o cenário pode mudar a qualquer momento. O Villa não quer dar mais chances para os rivais na briga pelo veterano e estão dispostos a realizar contatos com seus agentes nos próximos dias. Recentemente, equipes da Arábia Saudita fizeram contatos para saber a real situação em que se encontra o meia belga. Al Nassr e Al Ittihad sonham com o atleta há vários meses e acreditam que esse é o momento ideal para investir em sua contratação. A boa fase do goleiro Rossi vestindo as cores do Flamengo despertou novamente interessados no futebol europeu. Avaliado em 7 milhões de euros, o argentino tem contrato até dezembro de 2027. Essa não é a primeira vez que clubes do velho continente mostram interesse no goleiro flamenguista. Em 2024, o Nottingham Forest da Premier League chegou a consultar o goleiro antes de avançar por Carlos Miguel, ex-Corinthians. Titular com Felipe Luiz, Rossi não tem interesse
interesse de deixar o Flamengo. Segundo informações de Bruno Lemos, o argentino está muito feliz no Rio de Janeiro e quer fazer história com as cores vermelha e preta. Os comandados por Felipe Luiz entram em campo pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Atualmente o Mengão é líder da Liga Nacional. Enquanto isso, a diretoria está de olho nas melhores oportunidades de mercado da bola, visando a disputa do Mundial de Clubes. Até o momento, Jorginho é a única contratação encaminhada para o segundo semestre. Caso Bruno Henrique, o BH, através dos advogados, pediu à justiça que mantivesse em segredo o próprio jogador e os parentes, o que poderia atrasar o envio de provas para o STJD. Entretanto, o Supremo Tribunal, junto com a CPI, vai analisar tudo que a Polícia Federal tem com o Ministério Público sobre as investigações contra o jogador do Flamengo. O Supremo aguardava ter os documentos em provas para reabrir o inquérito que tinha arquivado por falta de informações. No entanto, agora a instituição vai novamente investigar a situação. No Brasileirão de 2023, Bruno Henrique levou um cartão amarelo diante do Santos já no final do duelo. Esse é o lance investigado agora por todos os órgãos responsáveis por possíveis punições. A investigação aponta que a advertência que o camisa 27 levou foi um ato forçado para beneficiar familiares. O atleta agora tem a chance de se defender com o avanço do caso. Através de nota oficial, Flamengo e Bruno Henrique se manifestaram sobre os desdobramentos da operação instaurada pela PF. Ambas as partes defendem fair play desportivo para frisar a inocência por parte do atacante. Bruno Henrique tá tendo que se safar de uma boa situação que pode provavelmente ser uma grande enrascada para sua carreira. O Manchester City segue trabalhando para uma saída de Jack Grealish. Segundo a maior transferência da história da Premier League, o inglês não rendeu o esperado no time de Guardiola e está na lista de transferências desde 2024. Assim, para a próxima janela, algumas equipes do futebol britânico vêm manifestando interesse na contratação do jogador. Ele inclusive está disposto a sair, visando ter mais minutos e retornar à seleção inglesa. Por hora, o Tottenham e Aston Villa surgem como principais interessados ao jogador, que não deseja deixar a Premier League. No entanto, para liberar o Grealish, os Citizens definiram condição. De acordo com a apuração do TalkSport, embora esteja disposto a liberar o Grealish, os Citizens não farão isso por meio de um empréstimo. A possibilidade está completamente descartada pela equipe. A ideia é que Jack Grealish seja negociado em definitivo, ou seja, tanto o Tottenham quanto o Aston Villa terão de pagar se quiserem de fato contar com o atacante em seus respectivos elencos na próxima temporada. Assim, a saída de Grealish do Manchester City depende apenas de uma boa proposta de compra por parte dos interessados. A expectativa é de que novidades aconteçam em junho desse ano. O atacante está atualmente com 29 anos e, somando os jogos por City e Inglaterra, entrou em campo 34 vezes nessa temporada. Nelas, balançou as redes 5 vezes e distribuiu outras 5 assistências. Campeão do mundo com a seleção, aponta problema de Endrick no Real Madrid. O ex-jogador Vampeta apontou qual o maior problema de Endrick no Real, dando a entender do porquê o brasileiro não tem sequência com Ancelotti, assim como não conseguiu com Dorival na seleção brasileira, apesar dos gols contra Inglaterra e Espanha. Nas palavras do agora comentarista, a razão do jovem brasileiro não ter sequência é o comportamento. Vampeta recebeu a informação de que Endrick precisa melhorar mais como pessoa. Nas palavras de Vampeta, eu ouvi relatos dos bastidores. No dia a dia de Endrick, eu acho que ele precisa melhorar. Nos bastidores da bola, corre essa história. Endrick é um jogador do Real Madrid na temporada que menos minutos precisa para marcar gols. São 709 minutos em campo e 7 gols marcados. Inclusive, foi o artilheiro merengue no vice-campeonato da Copa do Rei. A razão de Ancelotti não lhe dar muitos minutos é a concorrência. O jovem disputa a posição com Mbappé, artilheiro da equipe na temporada, além de ter Vinícius Júnior e Rodrigo ao lado do francês. No entanto, quando o francês não joga por lesão ou suspensão, ou até mesmo opção da comissão, Ancelotti opta por escolher Brahim Dias ou Arda Güler, deixando o Endrick como a terceira opção no elenco, com um contrato até 2030 e na mira de gigantes europeus como Chelsea e Arsenal. O salário de Endrick no Real equivale a mais de 25 milhões de reais por temporada. Rodrigo avalia sair do Real Madrid ainda nesse ano, crava a rádio. No Real Madrid desde 2019, quando deixou o Santos para iniciar sua jornada no futebol europeu, o Rodrigo Góes, de 24 anos, o atacante brasileiro, considera deixar o time espanhol após o término da atual temporada. De acordo com informações divulgadas pela Rádio Marca da Espanha, o jogador brasileiro tem dúvidas sobre seu espaço na equipe titular do Real para a próxima temporada, então pensa em explorar novas opções para sua carreira.
No entanto, a mudança pode alterar a situação de Rodrigo. A chegada de Xabi Alonso do Bayer Leverkusen ao comando técnico do clube, ainda segundo a imprensa espanhola, um pedido do ex-volante, que é o favorito para substituir o Carlo Ancelotti no cargo, poderia manter o atleta na capital. Outro fator que influenciou a decisão do brasileiro foi sua ausência entre os 20 melhores jogadores do mundo nas listas da Bola de Ouro, promovida pela revista France Football, e do prêmio The Best, feito pela FIFA. Nas últimas janelas de transferência, diversos gigantes europeus como Manchester United, Liverpool e Arsenal sinalizaram o interesse na contratação de Rodrigo. O Raio vive sua pior temporada no Real Madrid desde o ano de 2022, quando se tornou um titular frequente da sua equipe. Até o momento, o brasileiro tem 13 gols e 9 assistências em 50 partidas, sendo 38 como titular. Na última temporada, o atacante balançou as redes 17 vezes em 51 aparições pela equipe merengue. Certamente, se for jogar em outra equipe, pode ter mais espaço, o que vem acontecendo de forma diferente no Real, em que ele definitivamente é mais um daqueles esquecidos e não aquele que um dia assumirá o posto de protagonista. Mercado da bola concluído, e eu agradeço a você por ter chegado até esse momento do vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like e você sabe, vídeo de futebol é no Zefut. Até mais, valeu!